Mas olha só, virando a chave aqui, também sobre as grandes discussões nacionais, o fato é que a gente fala tanto da corrida maluca aqui pela Prefeitura de São Paulo que a cada dia que passa faz jus a esse apelido que a gente deu. Mas, claro, a gente vai ampliando aqui para várias corridas malucas nos mais de 5.700 municípios, Brasilzão afora. E ontem, pelo visto, vários agentes da Polícia Federal estão assistindo o Morning Show, só pode ser. A gente trouxe aqui a informação que 61 candidatos estão com mandados de prisão em aberto. E não é que a PF agiu prontamente e pelo menos 19 já foram detidos de ontem para hoje. Procede, David? Exatamente isso, Marinho. Mas sabe o que chama a atenção de tudo isso? Por exemplo, eu, David, se eu me candidato a um cargo de vereador no estado de São Paulo, eu entrego a minha certidão negativa do estado, mas se eu cometi um crime no Paraná, isso não é verificado. E foi justamente o que aconteceu com esses candidatos a vereadores e alguns até a prefeito. Criminosos, pessoas que cometeram até mesmo homicídio, estupro de vulnerável, conforme a gente disse aqui ontem, não tinham ali na ficha e conseguiam se candidatar à eleição. Agora imagine se chega realmente ao poder, essas pessoas são de fato eleitas. Por isso que a Polícia Federal tem tido essa atividade, né, e conseguiu identificar e prender 19 desses 61 candidatos que cometeram crimes. Meus amigos, delegado Paulo, você consegue, te surpreende de alguma maneira? A gente tem que parabenizar aí a Polícia Federal, né, pela captura desses foragidos, porque a partir do momento que tem um mandado de prisão, ele se torna um foragido da justiça. Né, e que os outros também sejam presos e que haja, né, uma ligação entre um Estado e outro, que a gente não pode mais conviver da forma que está. Um Estado tem que conversar com o outro, o sistema tem que ser uniforme, tem que ser pelo Brasil inteiro. Se eu acessar os dados de uma pessoa que mora no Ceará, mas está de passagem aqui em São Paulo, eu tenho que saber o que ele aprontou lá. É absurdo, o David tem toda razão, isso não acontece. E o absurdo, Marinho, você vê, por exemplo, que esses candidatos tiveram registro aceito pelos partidos políticos, sim, tiveram convenção partidária, não há o mínimo de compliance fiscalização na escolha dos candidatos, né? E a nossa legislação é muito falha. Uma pessoa que não paga pensão alimentícia para o filho não pode ser candidato a nada, né? Uma pessoa que é acusada de estupro, né, e com pedido de prisão, né, contra ela, ou seja, a investigação está avançada, não pode ser candidato a nada. A nossa legislação, infelizmente, foca somente na questão do ficha limpa, né, que não pode candidato ter legenda e se candidatar quando tem sentença condenatória confirmada em segunda instância. Mas esses crimes, por exemplo, que são absurdos, né, também deveria ser mais elástica a legislação nesse sentido. Em casos de improbidade administrativa, você diz, não? Jéssica Peixoto levantou o dedo, fica à vontade. Porque eu acho que isso mostra uma falha muito grande em uma área que é essencial, que é a questão da segurança pública, que o JP Conecta vai falar aí, mas que é a questão da integração dos bancos de dados entre a questão de segurança pública dos mais variados estados. Que a certidão negativa deixe de ser ali do estado e passe a ser um item nacionalizado. Porque assim você checa a lógica do Brasil inteiro. Nós somos um país continental, então é importante que a segurança pública ela tenha esses itens, principalmente de inteligência, de tecnologia, que façam essa checagem, que façam esse trabalho. Então, assim, nós não podemos seguir ignorando as tecnologias na pasta da segurança pública, como infelizmente esses ministérios têm feito. Mas se vocês estão achando, a gente mencionou improbidade administrativa, quais outros crimes Estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável. Homicídio, mas a maioria é por conta de pensão alimentícia, 47. como o PP trouxe. Por si só também já é crime, acabou. Sim. Mas agora, se vocês acharam que se limitava apenas a isso, pensaram errado. Mais uma vez aqui a gente trazendo uma notícia que... essa sim, acho que é difícil, mesmo anestesiado, mesmo acostumados a lidar com esse tipo de absurdo dia após dia, vale a pena a gente trazer essa história aqui para vocês entenderem a extensão da loucura na qual a gente está imerso. Pelo seguinte... Entre os candidatos que queriam fugir da justiça, mas acabaram presos, estava um traficante de pessoas, isso mesmo. O homem estava ligado a um esquema milionário que teria enviado mais de 70 pessoas, entre crianças e adolescentes, para os Estados Unidos de forma ilegal. Para a gente entender exatamente quem é esse elemento, o que passou na cabeça dele, as engrenagens desse esquema de contrabando humano, a gente vai diretamente para Minas Gerais com o nosso repórter Rodrigo Costa, que tem todos os detalhes de como esse candidato agia. Bom dia, Rodrigo. Conta pra gente. Bom dia, Marinho, e a todos do Morning Show. A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a Operação Expedition em combate a uma associação criminosa voltada para a imigração ilegal nos municípios de Ipanema e Governador Valadares.
aqui no estado. A segunda vara federal de Governador Valadares emitiu esses 2 mandados de prisão preventiva, 8 mandados de busca e apreensão e o sequestro de bens e valores até o limite de R$8.600.000 que foram cumpridos nos 2 municípios, sendo que um candidato a vereador de Ipanema foi alvo desse mandado de prisão preventiva. A PF informou também que durante as buscas realizadas na Operação Reféns de 2023, contra uma organização criminosa atuante no tráfico de drogas, foram encontradas evidências de que um dos envolvidos, candidato a vereador, captava brasileiros para serem contrabandeados por um suspeito de Governador Valadares. As investigações revelaram também a existência de uma associação criminosa que já teria enviado ilegalmente mais de 70 pessoas para os Estados Unidos. Após cumpridos os mandados, o candidato foi levado para a delegacia da Polícia Federal em Ipatinga. Já o outro preso foi encaminhado para a PF de Governador Valadares. Os investigados responderão pelos crimes de promoção de imigração ilegal, envio irregular de criança e de adolescente para o exterior, porque entre essas pessoas também constava uma criança e um adolescente, e também associação criminosa, cujas penas somadas podem chegar a 16 anos, Marinho. Sem palavras, sem palavras. Difícil até processar esse caso, mas a gente agradece aqui os esclarecimentos, Rodrigo. Valeu! Difícil, mas Mano Ferreira aqui de volta com a gente. Surreal essa história, né? Vai, essa batata quente está no teu colo aí. Exatamente. Tá aí um candidato que a gente espera que não cumpra o que prometa, certo? Exatamente. E eu acho que é mais um alerta para a gente pensar, antes do voto, em tomar cuidado para não acabar dando poder ao crime organizado dentro das esferas de poder, que é algo que vem se mostrando ano após ano cada vez mais uma realidade. A infiltração do crime nos espaços do Estado que deveriam combater o crime são um caminho muito perigoso para o Brasil e vale a pena o eleitor ter isso em mente antes de escolher seu candidato. E até os partidos, né, André? Eu acho que mencionou aqui a questão da legenda, mas os partidos, eu acho que eles precisam de um cuidado maior nessa seleção, porque afinal de contas eles têm fundo eleitoral, né? Vão dar ali não só fé pública, mas dinheiro público necessariamente, muitas vezes, para esses candidatos. Então, assim, alguns partidos já fazem. O Partido Novo, por exemplo, ele faz uma triagem, um processo seletivo, um monte de coisa assim. Isso é interessante que os partidos aderam tentem aderir a esse tipo de processo para que a gente melhore a forma de que esses candidatos foram selecionados. Porque, no final das contas, assusta muito pensar que você poderia, sem saber se é um antecedente criminal, ninguém vai checar, olhar se tem mandato aberto, ninguém vai checar, assim, do cidadão que vai votar. Aí, de repente, você vai votar em alguém que traficava gente para os Estados Unidos. E aí fica toda essa situação. PP te surpreende em alguma medida? Não me surpreende, mas eu queria trazer outro ângulo, Marinho, para essa discussão aqui. Né? Vamos lá. Infelizmente, isso só acontece, né, porque o nosso país, Brasil, não dá condições das pessoas se desenvolverem. Não dá condição dos jovens quererem ficar no Brasil. Infelizmente, uma coisa que me deixa super triste, as últimas pesquisas mostram que os jovens entre 15 e 29 anos, metade deles querem sair do Brasil, né? E aí, o que eles fazem? Eles tentam buscar alternativas fáceis, tentam buscar imigração ilegal, porque não conseguem visto para os Estados Unidos de forma séria, né? E o país que não consegue olhar, não consegue dar oportunidade para os jovens, acontece essa bizarrice que nós estamos vendo aí. Um candidato a vereador sendo acusado por traficar pessoas ilegais para os Estados Unidos, né? Eu morei, né, em Boston durante 2 anos, né, da minha vida, né? E tinha uma comunidade grande de Governador Valadares, de pessoas que saíram de Minas Gerais e foram para lá e estão nos Estados Unidos de forma ilegal. Por que isso? Porque o Brasil não deu condição a ela, né? Então, eu não queria focar no crime em si. Eu queria focar numa questão que eu acho muito mais importante. Isso só ocorre, infelizmente, porque o nosso país não consegue fazer com que os jovens queiram ficar no nosso Brasil. E um país que não dá condição aos jovens é um país fadado ao fracasso. Mas por isso também que a gente precisa colocar no poder pessoas que têm um histórico positivo, né? Não votar numa que traficava pessoas para os Estados Unidos. E precisamos tirar a lógica eleitoral do que a gente está aprisionado nos últimos anos, que é a campanha por rejeição. A gente acaba votando sempre no menos pior e quase nunca por uma esperança de um futuro melhor. E isso acaba se refletindo nessa postura dos jovens, que não têm
uma perspectiva de que o futuro possa ser melhor um dia no Brasil e parece tudo muito maior do que cada um de nós e acabam saindo. Eu tenho vários amigos muito talentosos nessa situação que olham para o país e dizem isso aqui não tem chance de dar certo. E aí vão morar em Portugal, vão morar na Irlanda, aí a questão liberal não resolve. Mas enfim, a gente segue em do frente Estado aqui. forte para resolver Pepe, a situação. A gente precisa seguir